Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre anarquismo. O estadista e filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon foi um dos responsáveis em criar a ideologia anarquista. Era membro provisório do parlamento francês e oriundo de uma família pequeno-burguesa. Proudhon criticou duramente a presença do Estado nas instituições políticas e a aquisição de propriedade privada. Segundo os franceses, a propriedade privada, símbolo maior do capitalismo, é a maior causa da miséria humana, e o Estado foi criado para controlar a vida das pessoas e mantê-las presas na lógica do capitalismo. Outro grande pensador anarquista foi o teórico político russo Mikhail Bakunin. Bakunin familiarizou-se com os ideais de Proudhon e o socialismo científico de Marx e Engels. Ao contrário dos teóricos comunistas, ele radicalizou as ideias de Proudhon francês, especialmente na questão da existência do Estado na Revolução de Massa. Bakunin precisava de uma revolução sangrenta baseada em ações terroristas para derrubar completamente o Estado e implementar um sistema político de democracia direta baseado no autogoverno e sem líder político. O anarquismo surgiu como resposta ao capitalismo. O capitalismo criou um sistema de extrema desigualdade na Europa, criando o potencial de acumulação de riqueza para uma pequena fração da população e infelicidade para a maioria. Como o socialismo, o anarquismo surgiu da observação da desigualdade e do reconhecimento daqueles que eram economicamente excluídos do capital, mas que produziam mercadorias, operários de fábrica para Marx, camponeses para Bakunin. Características do anarquismo. O pensamento anarquista passou por diversas mudanças entre seus autores clássicos e outros teóricos do século XX. Proudhon criticou o Estado, defendeu a opressão política e se opôs ao capitalismo e à propriedade privada. Bakunin foi mais radical ao introduzir as ideias de anarquismo terrorista instaladas por revoluções de massa baseadas em excitação popular, violência e manifestações violentas. Ainda mais radical foi o anarquista italiano Jericó Malatesta, que popularizou as ideias anarquistas e repetidamente conseguiu incitar a antipatia popular ao Estado. No entanto, é claro que existem duas semelhanças que definem o pensamento anarquista. É a derrubada do capitalismo e a erradicação do Estado. O anarquismo se baseia na autonomia democrática da política. Em outras palavras, em um regime anarquista não há governo, nem Estado, nem líderes, nem sistema econômico, e as leis são feitas e aplicadas com a participação de todos os cidadãos. O anarquismo prega o reconhecimento da liberdade individual baseada no capitalismo e na exclusão das instituições estatais. É por isso que também é chamado de comunismo libertário. O Estado deve ser exterminado, porque para os anarquistas não deve haver poder para suprimir a liberdade humana. As pessoas devem ter o princípio da liberdade como sua força motriz. Porque, de acordo com a visão anarquista, todos têm as mesmas condições socioeconômicas e estão sujeitos às mesmas condições da lei de autogoverno, desde que não interfiram na vida dos outros, indo a extremos. Portanto, os anarquistas veem a maioria das leis como instrumentos de controle que apenas conformam as pessoas à ordem vigente. Anarquismo é de esquerda. Existem teses que tentam relacionar o pensamento anarquista a um pensamento de direita econômica, por conta do libertarianismo, que pegou elementos anarquistas e aproximou-os do liberalismo econômico. Porém, deve-se ressaltar que o anarquismo é contra o capitalismo, aproximando-se, nesse ponto, da visão de esquerda, que visa estabelecer um sistema econômico igualitário. Os anarcocapitalistas são representados por teóricos que desenvolveram, a partir da segunda metade do século XX, teorias políticas que unem o direito à propriedade privada, à ausência de Estado e ao livre mercado na gestão econômica. Para os anarcocapitalistas, todos os serviços, dos mais básicos aos mais complexos, devem ser oferecidos pela iniciativa privada e ter os seus preços regulados pelo mercado. Assim, as nações desapareceram, os impostos serão cobrados e aqueles que não puderem pagar pelos serviços não poderão acessar a luz. Esta visão está próxima do anarquismo apenas no conceito do desaparecimento do Estado, mas distante quando se trata de propor a existência de um capitalismo liberal-liberal.
Anarquismo e comunismo. Como o socialismo científico de Marx e Engels, o europeu do século XVIII surgiu como uma resposta às condições desiguais de vida dos trabalhadores. No entanto, existem diferenças fundamentais que distinguem os dois sistemas, sendo a mais importante a questão do Estado. Para os comunistas, o Estado burguês deveria ser abolido, pois ele servia à lógica capitalista e era um elemento da superestrutura. Porém, era necessária a criação de um Estado socialista que reduziria, gradativamente, a diferença de classes sociais por meio de ações estatizantes até acabar de vez com o Estado, formando a sociedade comunista. Para os anarquistas, o Estado era a própria lógica capitalista e o capitalismo somente acabaria com a supressão total do Estado. Segundo o pensamento anarquista, os socialistas reformistas, anti-revolução, nada mais fizeram do que gerir o insuportável e intolerável do capitalismo. Porém, nos quesitos luta social, defesa da igualdade e fim do capitalismo, os anarquistas e os socialistas aproximam-se, ao menos teoricamente. Anarquismo no Brasil. As ideias anarquistas invadiram nosso país à força, principalmente após a abolição da escravatura, com grandes imigrantes italianos a trabalhar nas lavouras de café. Alguns trabalhadores da fazenda trouxeram livros, panfletos e ideais anarquistas e os espalharam aqui. Os anarquistas também encorajaram protestos, piquetes e greves, provocando temores de desestabilização política no governo e levando o presidente Afonso Penha a autorizar a Lei Adolfo Gordo de 1907. A dissolução dos sindicatos também foi uma tática mais sutil de ação contra as ideias anarquistas de nosso país. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações. Até o próximo vídeo.